Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 11, 12 e 13 de forma sucinta. Sim, eu não aprendo. Meninas, eu não aprendo. Eu gosto de usar essa palavra, mas não honro. Não honro. Mas um dia, quem sabe? Então a gente vai falar um tópicozinho bem rápido sobre cada capítulo. E a gente vê ali no capítulo 11, né, Jesus pede para 2 discípulos irem pegar um jumentinho, porque depois ele iria para o templo. E o que isso significa? Por que um jumentinho? Só a título de curiosidade, toda vez na história, não só aqui na Bíblia, nós estamos falando de qualquer reino, quando um rei montava em um jumentinho, isso significa missão de paz. E Jesus, ele se intitula, né, o príncipe, o rei, o filho do rei. Então ele montando ali naquele jumentinho está simbolizando que ele estava em missão de paz. A caminho do templo, ele tem fome. E aí ele vê uma figueira um pouquinho longe, vê que as folhas estão bem bonitas e ele chega ali naquela figueira e vê que não tem frutos e ele fala, ó, ninguém mais vai comer dos frutos dessa figueira. Daqui a pouco a gente fala por que ele fez isso. E aí ele continua, vai pro templo, chega no templo, vê um monte de no caminho, né? As pessoas jogam os casacos, né? As coisas para ele passar, vai lá com os raminhos, né? No famoso, conhecido Domingo de Ramos, Hosana, Hosana, o Filho de Deus, Hosana nas alturas, todo mundo ali feliz da vida. Quando Jesus chega no templo, ele se depara com um bando de mercadores. O templo tinha virado um comércio. E aí Jesus fica bravo, sai quebrando as coisas e fala que a minha casa iria ser chamada de casa de oração. Depois já eles vão embora, né? Eu tô tentando resumir até porque já foi falado sobre isso. Eles vão embora e aí eles passam pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado no dia anterior. Aí Pedro fala, Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou. Tá seca até a raiz, acabou, não tem mais nada. Aí a gente para e pensa às vezes, nossa, mas por que Jesus foi tão duro, né? A amaldiçoar uma figueira, coitadinha, tava ali só porque não tinha frutos. Parece que Jesus ficou bravinho, porque a Bíblia diz que ele tava com fome. Aí ele ficou bravinho, tava ali com fominha, a figueira não tinha frutos, e aí ele ficou bravo e amaldiçoou. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Toda vez que Jesus está fazendo alguma coisa, a gente tem que parar e pensar o que tem por trás. Porque ele foi manso, ele foi tardio, e a Bíblia fala tardio no irar. Então tem alguma coisa aí por trás. E uma coisa que eu falei alguns vídeos atrás, que todas as vezes que a gente vê na Bíblia nome de pessoas, nome de árvores, nome de rios, a gente tem que ficar esperto porque tem sempre alguma coisa, tem um código, tem um segredo, tem algo mais ali. A figueira, ela é um dos símbolos de Israel, então simboliza Israel. A Bíblia diz que Jesus viu as folhas da figueira bem grande. O que acontece? A primeira maturação, os frutos, eles nasciam mesmo antes das folhas aparecerem. Então, quando Jesus vai para aquela figueira, vai para a figueira com folhas bem grandes e bem bonitas, automaticamente ela tinha que ter frutos, porque se tinha folha, tinha que ter fruto, até porque ela daria frutos antes das folhas. E ele chega lá e ele se depara que era só aparência, não tinha nada, era só a casca, só a beleza externa. E quantas vezes nós já falamos sobre isso, sobre os fariseus, né, que é só casca, só aparência, e a figueira simboliza Israel. Então quando ele chega, ele sai dali, ele chega no templo e ele se depara com tá tudo ligadinho, é tudo juntinho, não dá para olhar cada coisa isolada. A gente até pode fazer isso, mas quando a gente coloca as coisas
uma na sequência da outra faz muito mais sentido. E aí ele chega no templo e ele vê que a casa que era para ser chamada casa de oração se transformou num comércio. Então aquele templo lindo, maravilhoso, todo suntuoso, ficou exatamente como a figueira, só a casca. E aí Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, né? Ali naquele templo. E a gente vai falar sobre isso depois. Mas Jesus olha para aquele templo e fala, manda todo mundo embora, porque vocês estão aqui só pela casca, vocês não estão fazendo, vocês não estão aqui dentro do propósito, vocês não estão cumprindo o propósito pelo qual vocês foram chamados. A mesma coisa com a figueira não cumpriu. E a figueira aí de forma metafórica, né, literalmente ela não cumpre, dando os frutos, o fruto, o figo, como a figueira, o templo, Israel, não cumpre dando os frutos que deveria ser o fruto da fé, da oração, bondade, longanimidade, todos os frutos que mais eventualmente a gente pode falar sobre eles. E Jesus fica irado por isso. No dia seguinte, quando Pedro fala para ele, mas Senhor, olha aí. E aí o que Jesus pontua novamente? Pedro, Jesus não dá uma explicação, amaldiçoei mesmo. Não, Jesus começa a falar sobre dois fatores que nós já falamos bastante aqui. Um é a fé. Pedro está falando da figueira e Jesus fala, olha, com fé tudo é possível. Olha como Jesus faz ali um contraponto, ele já pega uma coisa, encaixa na outra. Para quem tem fé, tudo é possível, porque é exatamente esse o ponto. A figueira pode estar morta, mas Jesus, eu tenho, se você tiver fé em mim, eu tenho a capacidade de mudar isso. Mas ele coloca dois fatores, ele coloca tanto a fé e o perdão, que nós já falamos muitas vezes. Então você pode até reviver essa figueira, né, que estava ali amaldiçoada por Jesus, mas com fé e com oração e com o perdão. Tá tudo ligado. A Bíblia a gente tem que ler e às vezes reler e reler. Por isso que eu falo, não é uma leitura. A Bíblia não é uma leitura que você lê uma vez e acabou. Cada vez é algo novo, é se renovando, é trazendo luz, é um descortinar do conhecer. Eu gosto muito de ler. Procuro sempre estar lendo alguma coisa, mas eu nunca li nada que realmente tivesse o poder de transformar, de impactar a minha vida e de me nortear e de mudar os meus caminhos como a Bíblia. E cada vez que eu leio é algo novo. Então, capítulo 11, bora pro capítulo 12, que vou falar um pouquinho, né, sobre a parábola dos lavradores maus. Ele conta ali essa parábola que tinha um senhor que ele arrendar, eu acho que talvez para quem é da cidade não sabe, é tipo você ele aluga, né, a vinha dele para uns lavradores e o combinado era que depois ele voltasse para colher ali o seu lucro. E aí ele manda um servo para ir colher o lucro, né, para receber o lucro ou receber o arrendamento. E os lavradores batem nesse servo, espancam. E aí esse dono dessas terras, né, ele continua mandando servos, outros servos, e os lavradores fazem a mesma coisa com todos. E aí o que ele pensa? Gente, eu vou mandar meu filho, né, porque acho que esse povo aí não tá respeitando, é porque não tá respeitando patente, né? Tipo assim, eu vou mandar logo o filho que impõe, né? Que tem mais presença. E aí sim, eles vão me dar o que é de direito. Mas o que acontece? O filho também é maltratado, eles assassinam, fazem a mesma coisa. E aí o dono dessas terras fica muito bravo e manda exterminar todo mundo. Mas por que isso? Lembra da parábola do filho, do casamento, das bodas do filho do rei? Ela é bem parecida com essa parábola aqui. Porque ele manda, esses lavradores são o próprio povo judeu que estava ali, né, colhendo todos os frutos, mas na hora que Deus mandava os profetas para falar sobre o filho dele que eventualmente viria, para falar sobre arrependimento, e eles não aceitavam, eles não quiseram se arrepender, eles tiveram a oportunidade, mas não quiseram. E aí quando ele manda o filho dele, que é Jesus, esse filho aqui é o próprio Jesus, eles destroem tudo, eles matam Jesus, eles crucificam Jesus, pregam ele numa cruz e o maltratam. Aí o rei
né? No caso das bodas, o rei ficou muito bravo também, vocês lembram disso? Mas aqui, o dono dessa vinha, o dono dessas terras, traz juízo sobre esse povo. E eu sei que aqui a gente fala muito do amor de Deus, que é algo maravilhoso, que é algo real, real. E nós experimentamos todos os dias da nossa vida. Mas meninas, tem algo também que é muito poderoso que se chama juízo de Deus. Ele vai vir. Deus, ele é amor? Absolutamente, ele é amor, mas ele também é um Deus de juízo, porque ele está nos dando a oportunidade para aceitarmos o seu amor. E se nós agirmos como esses lavradores e rejeitarmos, um dia o juízo de Deus também virá, assim como veio para esses lavradores, virá para mim e para você, que de certa forma, metaforicamente, o maltratamos, né? Quando o rejeitamos. Então é algo para se pensar, porque Deus é amor, sim, é amor, e muito amor, maior amor do mundo, mas ele também é juízo. Essa coisa de que Deus só é amor, ai, Deus é amor, Deus não vai, ai, como pode, não vai, Deus não vai fazer isso porque Deus me ama. Meninas, o pai que é pai, ele disciplina o seu filho. Eu disciplinei os meus quando estavam fazendo arte. E eu tenho certeza que todas as mães aqui do grupo também fizeram. Então, Deus é amor? Sim. Mas o juízo dele existe e virá sobre nós. Quando eu creio que aqui nesse grupo não tem ninguém que vai rejeitar esse amor e ninguém aqui vai cair sob o juízo desse dono dessa vinha, porque se esse juízo chegar sobre nós, ai, não vai ser nada bom. Mas bora aqui pro capítulo 13. No capítulo 13, ele começa a falar ali sobre a destruição do templo. Nós já falamos um pouco sobre isso. E algo que eu acho muito interessante que ele diz, né, até usei esse termo um pouquinho atrás, que ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Só um parêntese aqui, é tudo um evento atrás do outro. São capítulos, lembra que eu falei? Mas é tudo ligadinho. Não tem nada separado. Aqui tá tudo na sequência bem certinho, só tá dividido em capítulos para facilitar a nossa vida. Mas ele tá continuando ali. Isso aqui, o capítulo 13 é uma continuação dos eventos que aconteceram ali no 12. E aí ele diz que não ficará pedra sobre pedra. E nós já falamos sobre isso, que no ano 70, o templo é destruído completamente. E era um templo muito suntuoso, né? E era feito de pedras, coisas assim muito grandes, muito pesadas. Mas como que não ficou pedra sobre pedra? Eles destroem tudo, mas acontece que o templo tinha bastante ouro. E o ouro estava eu imagino que era como se fosse a argamassa, né? Ali o cimento nas paredes. E aí, sabe o que o imperador manda fazer? Gente, a gente tem que tirar aquele ouro. Mas como que é tirar o ouro? Taca fogo, põe fogo no templo, porque aí o ouro é derretido. Por isso que as pedras caem. Olha só o que Jesus fala aqui, um pouco antes disso, no ano 70, essa parábola se torna realidade. Aliás, não é a parábola que ele está falando sobre a destruição. O capítulo 13 já foi muito bem comentado pelo bispo Flávio, que são os eventos que aconteceram ali em Mateus 24, alguns dos eventos. Então eu não vou me ater muito a ele hoje, mas a gente vem daqui 2 ou 3 dias para terminar o livro de Marcos e aí a gente vai começar no livro de Lucas. Mas hoje eu queria que você refletisse, né, sobre a figueira no capítulo 11. Será que nós estamos tendo só essa aparência? Porque a figueira, como eu falei, ela estava com a cara tão bonita que parecia que tinha coisas tão boas, né? Frutos que iam alimentar outras pessoas. Mas na verdade era só casca. Gente, vamos sondar os nossos corações e que nós não sejamos como essa figueira, que nós não tenhamos só a aparência de belas, de lindas, nossas folhagens, né? Eu tô aqui toda arrumadinha, bonita, mas cadê o fruto? Cadê o fruto que vai alimentar os outros? Então hoje, vamos refletir sobre as nossas ações. E se a gente estiver só na aparência, vamos mudar para realmente frutificar e alimentar umas às outras.
Amém? Eu espero que você, além dessa beleza linda que você tenha, que você não fique só nas folhas, mas que você dê bastante figos para alimentar uma multidão que está ao seu redor. Amém? Eu quero deixar uma palavra de bênção. Seja uma bênção. Tenha um dia abençoado e mais do que um dia abençoado. Seja você a bênção para outra pessoa. Seja você a figueira com frutos que vai alimentar outro. Em nome de Jesus, eu te vejo em poucos dias. Deus te abençoe.